Eu estou animado, irmão, de estar aqui com vocês. É muito bom, a gente está sempre cultuando juntos. Hoje estou tendo a oportunidade de trazer a palavra. E eu sei que vai ser poderoso. Espero que você se abra aí. Para ela, né? Não para mim, para a palavra de Deus, porque de fato a palavra de Deus ela é poderosa para nos salvar, nos libertar. Eu queria que você abrisse lá em 2 Coríntios, por favor. Vamos já direto. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem não me conhece, né? Não sei se tem visitantes, meu nome é Thiago Stark. Não é sempre, né, que eu estou aqui ministrando, então talvez alguns não me conheçam. Irmãos, da última vez que eu ministrei, eu falei um pouco a respeito de que a nossa vida ela deve ser um louvor a Deus. Nós somos chamados para trazer louvores a Deus, cantando, obviamente, não é? Declarando palavras de amor a Ele, tudo isso, mas também a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos um louvor para a glória. E a nossa vida ela deve trazer louvor a Deus. Então não é simplesmente o que eu canto ou o que eu falo, mas como eu ajo também no meu dia a dia pode trazer ou não louvores para Deus. E o Espírito Santo falou comigo para eu continuar falando um pouco mais a respeito disso hoje. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Sempre que eu cito essa passagem, a gente gosta de lembrar, porque a gente usa essa passagem muito, e não estou dizendo que está errado, pensando a respeito de situações, não é? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, e a gente declara isso, aquilo que você passou em algum momento da sua vida, fique tranquilo, porque tudo se fez novo, porque você aceitou Jesus, e de fato isso está correto, pensar nesse sentido. Mas veja como ele fala aqui, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então eu preciso entender que as coisas que se foram, as coisas que se passaram, são coisas que estão a ver com a criatura, a velha. Porque ao ser nova criatura, significa que Deus espera de mim um novo comportamento também. Não é? Claro, pelo fato de eu ter aceitado Jesus, eu me tornei filho dele, não é? Filho de Deus. Hoje eu tenho a natureza dele, o Espírito Santo habita dentro de mim. Tudo isso é uma realidade, mas eu preciso entender que dessa forma, ao ser uma nova criatura, eu não devo mais andar como uma velha criatura. E como é que a velha criatura andava? Sem conexão com Deus, sem intimidade com Deus, sem comunhão com Deus. Talvez, e muito provavelmente, tendo atitudes que não têm nada a ver com aquilo que Deus aprovaria, não é? Mas hoje, como tudo se fez novo e eu sou uma nova criatura, Deus espera de mim, então, novas atitudes. Atitudes que estarão diretamente ligadas a essa nova criatura que eu sou. Amém? Pule para o versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Tem algum aluno do Rema aqui? Está fazendo Rema? Que já fez o Rema? Então você teve ou vai ter provavelmente a matéria justiça de Deus, não é? E esse versículo é o texto base. E é interessante a gente ver, e eu sempre cito, que a Bíblia fala que fôssemos feitos justiça de Deus. A Bíblia não diz fosse feita a justiça de Deus, mas a Bíblia diz que nele, que em Jesus, nós fomos feitos justiça de Deus. Então é algo que aconteceu em nós. Amém? Mais uma vez fica claro que Deus então vai esperar alguma atitude a respeito de algo que foi feito em mim e por mim. Não é? Lá na matéria justiça de Deus, a gente entende que aqui essa passagem diz que nós estamos então hoje, como justiça de Deus, em uma posição aprovada diante de Deus. Estamos perante Deus sem nenhum impedimento para termos comunhão com Ele, amém? Um estado aprovado por Ele, de fato Ele nos limpou, Ele nos purificou. Então a gente vai ver que essa é a posição em que Ele nos colocou ao sermos justiça de Deus. Mas eu quero trazer nessa manhã, irmãos, um ponto a respeito dessa palavra justiça que nós fomos feitos, que não é sempre que eu escuto pessoas falando a respeito. Porque é maravilhoso a gente pensar nesse sentido de que nós estamos hoje perante Deus, não é? Limpos. Deus não fica olhando para nós pensando coisas negativas, muito pelo contrário. Mas essa palavra justiça aqui tem um ponto interessante que significa integridade, virtude, pureza de vida,
pensamento, sentimento e ações corretas. Olha que interessante. Então, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Então, ele me colocou perante ele, em uma posição aprovada por ele, sem nenhum impedimento para comunhão e relacionamento, como um filho, mas ao mesmo tempo, irmãos, ele vai esperar de mim, então, integridade, pureza de vida, sentimento, pensamentos e ações corretas. Não é interessante isso? Então, isso significa que ainda que ele tenha feito todas essas coisas que nós falamos, ainda que eu esteja perante ele limpo, ele ainda vai esperar de mim atitudes correspondentes a isso. Amém? Porque o fato de eu ter sido salvo pela graça, eu ter sido purificado dos pecados, eu ter sido limpo de todas as iniquidades, não significa que eu posso viver de qualquer forma. E na última vez que eu ministrei falando um pouco a respeito disso, eu citei um exemplo, para a gente entender mais ou menos. Quando eu estava fazendo a faculdade de nutrição, no final ali do curso, muita gente falava para mim, olha, mas você não atende ainda? E eu falava, não, porque eu ainda não finalizei a faculdade. E era muito comum as pessoas rirem, né? Nossa, mas eu já estou atendendo, eu já estou fazendo ali meus pacientes. Mas sabe, irmãos, não é permitido, porque você precisa finalizar, pegar o seu CRN, para aí sim você estar apto para fazer os atendimentos, não é? Então, eu tomei essa posição e eu, de fato, não fiz. E as pessoas riam de mim, zombavam de mim, mas você está perdendo tempo, você vai... Mas eu preciso tomar uma decisão, irmãos. Eu vou fazer o que o mundo diz que deve ser feito, ainda que talvez traga benefício. Ou eu vou fazer aquilo que é correto. Claro que eu estou citando um exemplo natural, não é? De CRN e essas coisas, mas se eu não sou assim nas coisas naturais, muito provavelmente eu também não serei com respeito à palavra de Deus. Porque eu preciso entender que a minha vida nas coisas naturais também tem a mesma influência que Deus espera a respeito da palavra. Amém? É muito bom nós estarmos aqui reunidos como um corpo, é muito bom nós estarmos servindo a Deus aqui na igreja, mas sabe, irmãos, lá fora a vida continua. Lá fora eu continuo sendo justiça de Deus, lá fora eu continuo sendo filho, lá fora eu preciso continuar sendo um espelho daquele que hoje habita em mim. Amém? E às vezes a gente tem esquecido disso, a gente tem sido pessoas dentro da igreja e fora da igreja, agido de forma errada. E eu sei que talvez a gente, poxa vida, né? Queria uma palavra para nos animar, para nos motivar, mas é para nos animar, irmãos. Amém? Porque Deus, Ele nos capacitou, porque se Deus, Ele cobra de nós atitudes corretas, pensamentos corretos, sentimentos corretos, significa que existe uma capacitação para a gente fazer isso. Deus não nos cobraria coisas que seriam impossíveis a gente fazer. Amém? A questão é, eu estou decidido a viver verdadeiramente como uma nova criatura, que é a justiça de Deus, ou eu vou ter momentos ali de nova criatura? Amém? É uma decisão diária, e como eu costumo dizer, a gente, todos os dias a gente vai ter situações que vão nos fazer ter que decidir isso. Se eu fizer isso, talvez eu tenha esse benefício, mas eu acho que Deus não me aprovaria. Então não faça, irmãos. Amém? Porque o benefício vem em você obedecer a Deus, você obedecer aquilo que vai agradar a Deus. Porque é muito claro para a gente entender que quando eu sou fiel a Deus, as coisas vão agir ao meu favor. Então, talvez naquela situação específica você não receba aquele benefício instantâneo, mas com certeza Deus vai honrar a sua fidelidade, a sua decisão de agir como uma nova criatura, de agir como justiça. Amém? Um amém, pelo menos? Amém. Glória a Deus. Vá lá para Romanos 14. Aliás, desculpa, Mateus 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 27. Mateus capítulo 6, versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Pule para o versículo 31.
Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essa passagem ela é muito conhecida, né? Fala a respeito de não andar ansioso por coisa alguma, né? Não se preocupar com as coisas desse mundo, porque Deus ele sabe que são coisas que nós precisamos. Agora, irmão, sabe, a gente tem visto nos últimos tempos, sendo falado muito a respeito de aceleração, todas essas coisas, assim, antecipações e tudo mais, Deus fazendo as coisas por nós, e isso é maravilhoso. De fato, Deus ele é um Deus de antecipações, de aceleração, tudo sim, essas coisas são reais. Mas sabe, irmãos, a gente está achando que tudo vai ser acelerado na nossa vida. Mas onde está o esperar em Deus? Onde está o confiei no Senhor, não é? Esperei com paciência. Amém? Porque quando ele fala aqui a respeito de não andar ansioso, sabe, irmão, se tudo for acelerado, se tudo vai chegar antes, obviamente a gente não vai andar ansioso. Não é? Agora, existem situações na nossa vida em que vai ser necessário você esperar, você confiar, perseverar em fé para as coisas acontecerem na nossa vida. Amém? Agora, olha que interessante, no versículo 33 ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. A gente guarda muito essa passagem, mas olha que interessante, mais uma vez usada aqui a palavra justiça, e essa mesma palavra justiça é a mesma que é citada lá em 2 Coríntios 5, 21, que tem a ver com integridade, com caráter, com pensamento, ações e sentimentos corretos. Ou seja, a Bíblia está nos dizendo aqui, quando você age como justiça, ou seja, com integridade, você tem uma vida íntegra, você tem uma vida correta, os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações estão corretas e alinhadas com as de Deus, todas essas coisas vão correr atrás de você, todas essas coisas vão te seguir. E quando ele fala versículos antes a respeito de não ficar ansioso, a gente tem que entender que a ansiedade, irmãos, ela envolve, então, emoções, sentimentos. Sim ou não? Quando você está andando ansioso, as suas emoções estão te dominando. Porque ansiedade não tem nada a ver com fé. Então, quando eu estou andando ansioso, meus sentimentos estão começando a me dominar. E começa a vir preocupação, e começa a vir aqueles pensamentos negativos, e começa a vir o desespero, E aí, irmãos, quando a gente está ansioso nesse ponto, a gente está querendo resolver as situações de forma rápida. E por causa dessa ansiedade, por causa dessas emoções que estão nos dominando, talvez a gente deixe de lado a palavra para que aquilo se resolva. Então você entende como uma ligação direta, ele fala, não ande ansioso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, não deixe as suas emoções te dominarem, os seus pensamentos te dominarem a ponto de você deixar de continuar vivendo como justiça, a ponto de você deixar de ter as ações corretas que você deve ter, os pensamentos corretos. E quais são os pensamentos e ações corretas que nós devemos ter, irmãos? A palavra. Porque uma pessoa que está ansiosa, está desesperada para resolver aquela situação, ela vai aceitar qualquer oportunidade que aparecer para resolver aquela situação. Então não há como haver uma conexão entre estar ansioso e viver uma vida correta em Deus. Já ao contrário, quando eu estou andando em fé, perseverando, confiando na palavra, eu não vou andar ansioso, porque eu sei que Deus vai me ajudar a sair daquela situação. Amém? Porque a Bíblia é muito clara, quer dizer, Deus já sabe, irmãos, as coisas que você precisa. É óbvio que nós devemos orar e falar com Ele, pedir coisas para Ele, e Ele deixou liberado para nós, não é? Você pode pedir, você pode falar comigo, você pode me contar as coisas que têm te deixado ansioso, mas a Bíblia diz aqui que Ele já sabe. E Ele diz simplesmente, se você se comportar como a justiça de Deus que eu te fiz, essas coisas vão te seguir, essas coisas vão atrás de você. Amém, irmãos? Então olha como fica mais sério esse entendimento de que
quando eu sair daqui da igreja, Deus ele vai continuar observando as minhas atitudes. Deus vai continuar observando a minha vida. E o fato de eu estar andando ansioso significa que eu estou deixando as minhas emoções serem mais fortes do que muitas vezes as minhas atitudes. Com certeza os pensamentos já estão totalmente errados, porque a ansiedade ela traz esse tipo de pensamento. Não vai dar certo, não vai acontecer. Meu Deus, está chegando o dia do vencimento da conta, está chegando isso, e aquilo, e a comida, e o não sei o quê. Mas é muito comum, o nosso pastor mesmo, ele sempre dá testemunhos da vida dele, da mãe dele, não é? De que não havia nada para comer em casa, mas ela perseverava em fé. E de repente alguém batia na porta lá. Sim ou não? Por quê, irmãos? Porque são decisões que nós tomamos diariamente. E quando estou falando aqui sobre ações corretas, uma vida íntegra, não é simplesmente lá fora com pessoas, são nesses momentos também. Você no seu íntimo. Você com Deus, você a sua fé em Deus como está. Porque a Bíblia diz que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então talvez eu esteja tendo uma vida correta lá fora. Não aceito coisas erradas, coisas fora da lei, vamos dizer assim. Mas com relação às coisas espirituais, a minha fé está. Ainda assim eu não estou agradando a Deus. Então você percebe como é necessário haver uma junção da minha vida espiritual com a minha vida natural. Porque eu posso estar andando em fé, confiando em Deus, mas as minhas atitudes naturais, os meus relacionamentos lá fora não estão condizentes com a palavra de Deus. Então não vai ser aprovado por Deus. Agora talvez a minha vida lá fora, eu não faço coisas erradas, mas a minha vida espiritual não está também de acordo com o que a palavra de Deus diz, então não vai ser aprovada por Deus também. E eu tenho percebido que nós temos falado muito a respeito das coisas espirituais. Quando eu digo nós, não aqui a igreja, mas o corpo em si, em geral, pelo mundo, falando das coisas espirituais e às vezes esquecendo das coisas naturais, essas atitudes naturais, nossa vida lá fora, nossa vida no trabalho, nossa vida secular, como nós falamos. Não é? E por isso tem sido muito comum nós vermos homens e mulheres de Deus se envolvendo com coisas erradas. Por quê? Porque eles estão tão preocupados em demonstrar uma vida espiritual na frente do povo, na frente das pessoas, nas mídias, mas o seu íntimo. Agora acontece que a Bíblia diz que todas as coisas vão ser reveladas. Não é? Talvez por um período estejamos escapando, vamos dizer assim. Ninguém está sabendo as coisas que eu estou fazendo, mas a Bíblia é muito clara ao falar que as coisas vão ser reveladas, aquilo que está oculto será revelado. E por isso, infelizmente, tem sido muito comum nós vermos homens e mulheres de Deus caírem. Agora, a grande questão é que, infelizmente, irmãos, quando eu estou vivendo algo errado, e isso é revelado, eu vou passar vergonha? Sim. É claro que vai ser muito ruim para mim. Mas dependendo da minha posição, irmãos, eu posso levar muitas pessoas junto. Não é? Eu tenho certeza que algumas pessoas aqui já convidaram pessoas para virem para a igreja, para fazer alguma coisa, e elas falaram, não vou não, porque eu já vi o pastor lá fazendo aquilo, eu já vi tal não sei o que fazendo aquilo, eu já vi isso, eu já ouvi falar que na igreja tem isso, eu já ouvi falar naquilo. Então você vê, irmãos, as pessoas estão destruindo a sua própria vida com Deus, vivendo uma vida errada, e muito pior do que isso, está levando outros juntos, levando outros a não desejarem conhecer a Deus verdadeiramente. Então é um assunto muito sério para a gente falar, e eu percebo que Deus ele tem nos alertado, não é? O pastor Janduí tem trazido palavras de alerta para nós com relação à nossa vida. Por isso eu fico tranquilo em trazer essa mensagem aqui, obedecer o Espírito Santo, porque eu percebo que Ele está realmente nos guiando a corrigir atitudes na nossa vida. Amém? E é muito interessante a gente ver, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e entender que está falando também sobre as minhas atitudes, meus pensamentos, minhas ações, que devem ser corretas, devem ser condizentes com aquilo que Deus espera da nova criatura. Amém? Porque talvez você só venha no culto no domingo, mas amanhã continua valendo, terça continua valendo, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, Deus continua esperando as mesmas atitudes de nós. Vá lá para Romanos 14.
E eu quero deixar claro que eu não sou contra de forma alguma falar sobre aceleração, essas coisas, porque de fato, como eu falei, eu entendo que Deus, Ele é um Deus que faz essas coisas sim. Mas eu preciso ser guiado pelo Espírito para falar. Porque muitas vezes coisas têm sido faladas porque a gente sabe que vai animar quem está ouvindo. Vai trazer seguidores para quem está ouvindo. Amém? Então talvez eu falar sobre aceleração, eu talvez falar sobre tudo vai ser rápido, eu talvez falar sobre essas coisas, vai me trazer seguidores. Mas a questão é, talvez não vá salvar a vida das pessoas, porque que elas estão precisando não é saber sobre aceleração, é saber sobre confiar, esperar, agir corretamente. Amém, irmãos? Romanos 14, versículo 17. Diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então olha como aqui está falando a respeito do reino de Deus e está usando a mesma palavra justiça que é citada lá em 2 Coríntios 5, 21. A mesma palavra que fala a respeito de integridade, de caráter, de pensamento, ações e sentimentos corretos. E fala aqui que o reino de Deus não é comida nem bebida. Agora, olha que interessante, como no versículo anterior nós vemos, ele fala, não andeis ansiosos pelo que você vai comer, pelo que você vai beber ou pelo que você vai vestir. Por quê? Porque o reino de Deus não é essas coisas. Não são essas coisas. O reino de Deus é o quê? Justiça e paz e alegria. E lá no versículo anterior, completando, ele fala, não se preocupe com o que você vai comer ou beber ou vestir, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então ele me fala algo que eu preciso buscar, e aqui ele diz o que é o reino de Deus. E mais uma vez fica claro, justiça, paz e alegria. Então eu entendo que eu estou em um reino onde devem haver ações corretas, pensamentos corretos, sentimentos corretos, deve haver uma vida íntegra. A Bíblia diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, para o reino dEle, que é justiça e paz e alegria. Então Ele me libertou do império das trevas e me trouxe para esse reino onde é necessário haver uma vida de integridade, uma vida correta, um pensamento, ações e sentimentos corretos. Aleluia. E não há corre-corre, não há gritaria, não há muito aleluia, porque eu sei que não é algo agradável de se pensar. Não é algo agradável da gente fazer muitas vezes. Por quê? Porque o nosso corpo, como eu disse, essas coisas vão envolver as nossas emoções e sentimentos também. E essas coisas, os sentimentos, os pensamentos, as emoções, são coisas da carne, que vem da alma, e que a gente sabe que é contrário às coisas espirituais. Mas ainda que não seja fácil, muitas vezes a gente agir da maneira correta, vencendo as nossas emoções, vencendo os nossos pensamentos, como eu falei, é possível. Jesus, ele foi um exemplo clássico para nós de que era possível deixar de lado coisas erradas. Sim ou não? Ele foi um exemplo clássico de que a gente pode abrir mão dos nossos pensamentos e medos e receios para obedecer a Deus. Primeiro porque a Bíblia diz que ele nunca pecou. Nós lemos lá, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, não é? Mas você sabia, e talvez a gente fique em choque, você sabia que Jesus não estava animado em morrer por você? Em ir para a cruz? É um choque, né? Como assim, Tiago? Não. Porque ele não orou para Deus e falou, Deus, Pai, por favor, se for possível, passa de mim esse cálice. Se for possível que eu não passe por todo esse sofrimento, se for possível que eu não precise sofrer todas essas coisas, então passa. Agora Jesus, ele falou, mas todavia, ainda que eu não queira, ainda que eu não esteja totalmente animado para passar por essas coisas, seja feita a sua vontade. Amém? Então o foco de Jesus é, eu vou ser fiel à sua vontade, não ao que eu estou sentindo. O caminho mais fácil é que eu não passe por isso. E com certeza seria mais fácil, não é? Não apanhar, não ser humilhado, não ser crucificado. Com certeza seria mais fácil.
E Jesus sabia disso. Mas se é necessário, eu vou. Por quê? Porque eu quero que a sua vontade seja feita. E graças a Deus, irmãos, para a gente ser fiel a Deus, a gente não precisa ir para a cruz. Porque Ele fez isso exatamente para que a gente não precisasse, não é? Ele apanhou para que a gente não precisasse apanhar. Agora, ainda assim, irmãos, nós precisamos passar por situações que vão nos causar dor. Porque ser fiel a Deus, em algum momento, vai ser necessário você abrir mão de coisas que vão sim te trazer esse tipo de sentimento. Agora, se você mantiver os seus olhos nesses sentimentos ou naquilo que você está, entre aspas, perdendo, vai ser difícil mesmo. Por isso que a Bíblia nos diz para mantermos os nossos olhos atentos e fixos nele. Entendendo, olha, isso aqui não é fácil eu fazer, mas eu sei o resultado. A Bíblia me mostra o resultado de eu fazer isso. Então eu vou me manter firme, confiando no resultado final. No benefício que eu sei que será aprovado por Deus. Amém? O reino de Deus não é comida e nem bebida. Então, irmãos, quando eu estou andando pensando nessas coisas, eu não estou andando pensando nas coisas de Deus. Quando a minha vida se baseia em pensar no suprimento, em todas essas coisas, a minha vida está baseada em qualquer tipo de coisa que não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Silêncio na igreja. Vá lá para o livro de Mateus. Mateus capítulo 23, versículo 23. Mateus capítulo 23, versículo 23. Diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então, olha que interessante. Primeiro, só abrindo parênteses aqui, para quem fala que dízimo não é no Novo Testamento, essas coisas, aqui fica bem claro ele falando, vocês devem fazer essas coisas. Ele fala, vocês dão o dízimo das coisas, né, da renda de vocês, mas vocês estão deixando de fazer outras coisas. No final, ele fala, vocês devem fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo, mas não podem deixar de lado as outras. Então, veja como sim, no Novo Testamento fala sobre que devemos dar o dízimo, ok? Mas enfim, mas ele diz aqui, você tem dado o dízimo, mas vocês têm deixado de lado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, você tem sido fiel nos dízimos, mas você não tem andado em fé. Está errado? Você tem sido fiel nos dízimos, mas você tem deixado de lado a misericórdia. Está errado? Você está sendo fiel nos dízimos, mas você está deixando de lado a justiça. Lembra da justiça? Agora, essa palavra que é usada aqui, justiça, não é exatamente a mesma, lá que é citada em 2 Coríntios 5, 21, mas ainda assim ela tem um significado aqui que fala, deixa eu até pegar aqui, que diz assim, concernente à justiça e injustiça, certo ou errado. Então, ainda assim está falando sobre atitudes certas ou erradas. Ainda assim está falando sobre justiça e injustiça. Significa que ele está deixando bem clara a mensagem aqui, o seu dinheiro não compra o seu caráter. O seu dinheiro não vai pagar uma vida errada perante Deus. A sua fidelidade com as suas finanças, com tudo isso, não te exclui da necessidade de viver uma vida correta perante Deus. Aleluia. Mas ao mesmo tempo ele também não fala, se você viver essas coisas, você pode deixar de lado a parte financeira. Não, veja como está uma coisa conectada, vocês devem fazer uma coisa sem deixar de lado as outras. Mas irmãos, ainda que você esteja sendo fiel nas suas finanças ou em qualquer área natural, qualquer outra coisa que seja, você não deve deixar de lado as coisas do reino. Aleluia.
Então, talvez, olha, não, mas sabe, eu já dei muito dinheiro lá para a igreja. Eu já dei muito dinheiro para a obra da igreja. Então, eles não podem me cobrar nada. Porque, irmão, se as coisas estão sendo cobradas, baseadas e de acordo com a palavra, sim, você deve. E quando eu falo de cobrança, não é, entende, irmãos, é simplesmente essas mensagens que Deus nos traz através da vida do pastor Janduíto, pastor Bruno, todos os ministros aqui da casa. Então, se as coisas estão falando com base na palavra, sim, nós devemos obedecer, nós devemos cumprir, ainda que sejamos fiéis com as nossas finanças, com a nossa posição, seja lá o que for, não é? Com a nossa visibilidade. Aleluia. Então veja, vocês estão sendo fiéis no seu dízimo, mas vocês estão sendo hipócritas, porque vocês estão fazendo isso, achando que isso é o suficiente. Não, vocês não podem deixar de lado a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, vocês não devem deixar de lado a sua vida espiritual, a sua vida como justiça de Deus, a sua vida como filho, ainda que deva continuar também fazendo as outras coisas. Aleluia. Você está no livro de Mateus ainda? Vá para o capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículo 19. Mateus capítulo 7, versículo 19, diz assim: toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em seu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Rapaz, é coisa muito séria, né? E veja como, irmãos, está ficando muito claro aqui para a gente que você pode impor as mãos sobre os enfermos, você pode profetizar, você pode trazer palavras, você pode ter uma vida visualmente perante as pessoas maravilhosa. Mas se o seu oculto, a sua vida íntima, não estiver de acordo, porque ele diz claramente aqui, versículo 21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E qual é a vontade de Deus? A palavra. Que andemos como? Na palavra, em linha com a palavra, com atitudes correspondentes com a palavra. Isso me mostra que é possível que talvez Deus esteja me usando para trazer profecias. Mas ainda assim, Ele vai continuar exigindo de mim uma vida correta. É possível que eu esteja expulsando demônios? Por quê? Porque quem expulsa não sou eu, é o nome de Jesus. Então não está baseado em mim, mas nele. Eu posso estar fazendo isso, mas ainda assim existe a responsabilidade de eu viver uma vida íntegra e correta perante Deus. E no final do versículo 23 ele fala, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Ou seja, aqueles que têm a sua vida fora da palavra. E eu gosto quando é usada essa palavra, os que praticam, porque é importante a gente entender, irmãos, que é possível que em algum momento a gente tenha algum tropeço na nossa caminhada. Porque nós estamos diariamente aprendendo, evoluindo, avançando, aprendendo da palavra, aprendendo a dominar a nossa carne, aprendendo a dominar os nossos sentimentos. Então é possível que em algum momento a gente tropece. Porém nós, se por acaso isso acontecer, nós vamos pedir perdão, nos arrepender, sim ou não? E a Bíblia vai dizer o quê? Que Deus ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Agora, quando é usada a palavra prática, praticar,
a gente precisa entender que isso é algo recorrente. Eu gosto de citar um exemplo quando eu falo disso. Por exemplo, eu no ano passado comecei a jogar futevôlei. Eu gosto de citar exemplos naturais para a gente entender. Mas até outubro do ano passado, ou setembro, eu nunca tinha jogado futevôlei na minha vida. Aí eu fui fazer uma aula experimental. Seria certo eu, no dia seguinte, eu falar para as pessoas, olha, eu sou praticante de futevôlei. Porque eu fiz uma aula. Eu pratico futevôlei. Não, eu fiz uma aula uma vez na vida. Porém, depois daquele dia, eu decidi me matricular naquele lugar e eu comecei a ir 2, 3 vezes por semana. E tenho ido semanalmente fazer. Agora sim eu sou praticante. Eu decidi fazer aquilo, tornar um hábito na minha vida. E eu tenho ido com frequência. Então agora sim eu sou um praticante. Então quando a Bíblia fala aqui sobre praticar a iniquidade, está falando exatamente de pessoas, irmãos, que não tomaram a decisão de mudar a sua vida. Não é sobre essas que não, eu quero melhorar, eu quero ter uma vida correta, mas ainda está aprendendo e no momento aconteceu de fazer algo errado, mas se arrependeu e corrigiu. Você entende? Mas existem pessoas que estão decididas a viver na prática. Não estão nem aí mesmo. Não, ninguém está vendo mesmo, está tudo certo. E aí vai, e faz de novo, e faz de novo algo errado, e continua se envolvendo, e se envolve com pessoas erradas. Você entende? Então ele está falando exatamente dessas pessoas. Pessoas que estão lá, vivendo uma vida perante homens, de filhos, né, uma vida espiritual perante homens, mas não tomaram a decisão de mudar as suas atitudes no íntimo, fora do Instagram, fora, né, da visibilidade. Porque se a gente for parar para ver, eu não estou aqui hoje para ficar criticando não, irmãos, mas a gente tem visto com muita frequência. Você pega lá o Instagram de um ministro, é maravilhoso a gente vê lá mensagens sendo trazidas e tudo aqui, mas você só vê mensagem, sabe? Não fala sobre a correção, sobre a importância dessas coisas, a importância de corrigir as atitudes. Porque a Bíblia chama a palavra de Deus como boas novas. A palavra de Deus são boas novas, o Evangelho são boas novas. Então, sim, falar sobre as partes legais são boas novas. Mas sabe, irmãos, trazer correções também são boas novas. Porque são as correções na nossa caminhada que vão nos fazer desfrutar. Amém. A Bíblia fala, né, Salmo lá, você conhece no livro de Salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a gente sempre pensa, de novo, não estou falando que está errado, mas a gente automaticamente já vai pensar, eita, não vai me faltar dinheiro, oh aleluia. E é verdade, não vai mesmo, porque é uma necessidade, e Ele sabe e Ele supre, sim ou não? Não vai me faltar casa, não vai me faltar moradia, não vai me faltar um carro, não vai me faltar um trabalho, porque é maravilhoso, essas coisas são reais. Mas sabe, irmãos, eu entendo que não vai faltar também correção naquilo que você precisa ser corrigido. Eu entendo que não vai faltar o cuidado de Deus em te trazer um alerta para a coisa que você está fazendo errado. Nada vai nos faltar. E não são só coisas materiais, não. Nada vai me faltar para que eu tenha uma vida íntegra e correta perante Ele. Agora é necessário um envolvimento da minha parte. Porque de fato, Deus ele já conquistou em Jesus Cristo todas as coisas que nós precisamos. Ele conquistou saúde, conquistou vitória, não é? Ele conquistou todas as coisas. Mas ainda assim, na palavra dele, ele diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou seja, é necessário que você se envolva. E como é que a gente se envolve, irmãos? Mudando as nossas atitudes. Mudando aquilo que nós cremos, obviamente, para a crença, crendo na palavra de Deus, crendo naquilo que Jesus conquistou e mudando as nossas atitudes. Mas eu sempre gosto de trazer também a realidade de que não vai ser fácil. É uma decisão diária, porque muitas vezes não é uma decisão só contra você mesmo, mas você decidir enfrentar a você e é o que as pessoas vão pensar ou falar a seu respeito.
Como eu falei, na faculdade as pessoas riam de mim, mas isso não mudou a minha decisão. No seu trabalho, você deixar de fazer algo que você sabe que é ilícito, talvez, irmãos, você vai ser mal visto. Talvez até você seja demitido. Mas o que vai acontecer? Eu te pergunto, Deus ele vai esperar de você uma atitude correta. E se por acaso, pegar esse exemplo do seu trabalho, você for demitido, Deus vai te deixar lá largado, sofrendo? Ninguém mandou não obedecer o que o seu chefe falou. Eu tenho certeza que não. Deus ele é aquele que vai te acolher e te ajudar para que outra porta ainda melhor se abra. Então, como eu falei, a gente vai muitas vezes, se a gente colocar os nossos olhos na situação em si, de forma natural, vai ser difícil a gente mudar as nossas atitudes. Vai ser difícil a gente viver aquilo que Deus espera de mim. Vai ser difícil a gente falar não para algumas coisas. Mas quando eu entendo, talvez as pessoas não vão aceitar aquilo que eu estou falando hoje, mas Deus vai. Quando eu entendo que talvez as pessoas não vão aprovar, mas Deus vai ficar mais fácil. E eu sei que essa é uma mensagem que eu posso trazer, porque eu escuto de forma frequente. Nossa, mas o Tiago é muito certinho. Ai, Tiago, coisinha boba, sabe? Que a gente acha que é boba. Mas não, irmãos, tem que ser feito assim, vai ser feito assim. É muito frequente eu ouvir isso. O Tiago, ah lá o Tiago. Tiago, mas é só passar aqui, não pode, não pode. Por quê? Porque eu não estou fazendo para vocês. A minha vida já não é mais para agradar vocês. Quando eu digo vocês, não são vocês aqui, amigos. São vocês lá fora que estão me fazendo, querendo que eu faça coisa errada. Amém? E se eu não sou fiel nessas coisas pequenas que parecem bobas, irmãos, é fato que eu não serei nas coisas maiores. É um fato. Coisas que parecem que, sabe, não vai ter influência nenhuma. Mas se é errado, é errado. E isso vale também para leis naturais. Sabe, negócios, que tipo de negócios eu tenho feito? Na esfera natural mesmo. São coisas lícitas, são coisas ilícitas. Mas vai me trazer muito dinheiro, vai me trazer muitos clientes. Mas sabe, irmãos, vai te trazer essas coisas que Deus disse que você poderia viver se você não fizesse. Então não faça. Aleluia. E de novo, eu tenho percebido que Deus ele tem trazido alertas. Deus ele tem chamado a nossa atenção para essas coisas. Então, se por acaso passarmos por situações na nossa vida porque não corrigimos, não vai ser justo a gente botar a culpa em Deus. Mas olha, Deus, eu estava lá todo domingo. Todo domingo eu estava lá, chegava cedo. Era o último a sair da igreja. E aquilo, e não sei o quê. Mas sabe, irmãos, você ouviu? Você estava lá, mas você ouviu? E quando fala em ouvir, não é simplesmente se entrou pelo seu... Não, é você pegou, guardou e colocou em prática. Mudou aquilo que precisava ser mudado. Corrigiu aquilo que precisava ser corrigido. Porque Deus ele espera de nós que a gente faça esse tipo de mudança. Vá lá para o livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E é interessante se a gente for ver que essa palavra justiça é a mesma que é citada lá em 2 Coríntios 5, 21 e as outras que nós vimos. Então significa que a palavra de Deus, ela é útil, como nós lemos, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, que tem a ver com integridade, pensamentos, sentimentos e ações
corretas. Então, poxa, Deus espera de mim essas coisas, mas eu não sei o que fazer. Você vai saber, se você se atentar ao manual que Ele deixou do que é uma vida de integridade, uma vida que vai fazer você agir, pensar e sentir as coisas corretas. Porque a Bíblia diz claramente, toda a Escritura, ela é útil para a educação na justiça. Então você vai ser educado em como você deve viver a sua vida, baseado na palavra. E no versículo 17 ele fala, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então existe um propósito da palavra ter sido deixada para nós. Para todas as coisas que nós lemos, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o objetivo, a fim de que o homem de Deus, e a mulher de Deus também, obviamente, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, o homem de Deus, o homem e a mulher, que vão ser considerados de Deus por Ele, não pelas pessoas, por Ele, são aqueles que vão andar baseados na palavra. Amém? Por isso que a Bíblia nos diz em diversas passagens a respeito do conhecimento da palavra. Um obreiro aprovado por Deus é aquele que maneja bem a palavra. E manejar não é saber abrir. Abra lá no tal, eu sei onde fica esse livro. Eu sei onde fica esse. Não, irmãos, é saber o que fala a palavra. É agir naquilo que fala a palavra. Mais uma vez, a Bíblia não fala aqui que o homem perfeito e aprovado por Deus é aquele que vai expulsar demônios. É aquele que é educado na justiça. É aquele que é educado na palavra, corrigido, repreendido na palavra, ensinado pela palavra. Não é interessante a gente ver que a palavra de Deus, ela traz repreensão e correção? Lembra que eu falei? A palavra de Deus não é só, as coisas vão ser aceleradas, irmãos, tudo vai bem, está tudo certo, sua vida é maravilhosa. É a verdade, isso são boas novas, de fato a palavra fala sobre isso, mas a palavra serve também para correção. Irmãos, isso está errado, isso precisa ser mudado. A palavra serve para repreensão. Amém? Por isso que eu falei, nosso pastor veio me corrigir de uma coisa que eu estava fazendo, logo eu que sou tão importante. Irmão, se está em base na palavra, aquilo que ele te falou, você precisa dar ouvidos. Independente da sua posição, do seu dinheiro. No domingo passado, foi domingo passado, né? A reunião das 9, que o Samico ministrou. Ele falou a respeito de vivermos de modo digno. E eu separei alguns versículos, eu parei para ver, eu coloquei lá na busca, modo digno, só para ver. Eu quero ler, Efésios 4, não precisa abrir, vou ler rapidamente. Efésios 4, versículo 1, diz assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Filipenses 1, versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Colossenses 1, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. 1 Tessalonicenses 2,12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Tem outras até, mas eu separei esse. Olha quantas passagens a palavra, aquela que é útil para a correção, para a repreensão e para a educação na justiça, ela nos traz, nos falando, vocês precisam viver de modo digno. E sempre que fala de modo digno, você percebeu que fala de modo digno do evangelho, de modo digno na vocação a que foste chamados, de modo digno naquilo que Deus confiou a você, de modo... Então, irmãos, não é de modo digno ao que as pessoas vão pensar, ao que o mundo vai pensar, mas é ao que Deus vai pensar. Viver de modo digno na vocação a que fosse chamado. Sabe, irmãos, talvez você foi chamado sim para ser um profeta. Coisa linda, eu trago palavras íntimas sobre a vida das pessoas. Mas, irmãos, ainda assim você tem que viver uma vida correta.
Eu sou um apóstolo, já abri não sei quantas igrejas, mas você deve viver uma vida correta. Porque você vai prestar contas e Deus não vai falar quantas igrejas você abriu. Ele vai falar, não, como foi a sua vida? Porque todas essas coisas são frutos que podem acontecer, sim, não é? Profecias pode ser uma manifestação do Espírito, porque Deus ele quer alcançar as pessoas. Mas você vai ser visto por Deus baseado na sua vida, nas suas obras, em como você tem vivido a sua vida. Amém? Então eu preciso ter esse entendimento. Todo dia que eu acordo, Deus ele espera de mim atitudes correspondentes a tudo aquilo que Ele já me deu. Então perceba que Deus ele não vai esperar você viver a sua vida inteira e lá no final Ele vai te dar as coisas. Não, Ele já te deu em Cristo Jesus e Ele espera que você viva de acordo. Significa que os benefícios de tomar essa decisão de ter a vida correta já é seu. E você vai ter a decisão se você vai caminhar ou não para desfrutar de fato nessas coisas. Amém? Então simplesmente Deus está nos amando nessa manhã, mais uma vez, não é? Ainda que não pareça, ainda que talvez a gente não saia animado, com certeza, irmãos, se nós dermos ouvidos a essas coisas e tomarmos as decisões corretas, nós vamos nos animar muito, porque nós vamos ver o fruto, nós vamos ver as coisas acontecerem. Ah, Tiago, mas eu quero ser usado por Deus, eu quero, sabe, curar os enfermos, eu quero... Irmãos, quando você vive uma vida correta, pode ter certeza que você vai ser usado de forma mais intensa ainda. Pode ter certeza que as coisas vão acontecer de forma mais intensa, porque Deus sabe, nele eu posso confiar, nela eu posso confiar. Ele não vai perverter o Evangelho, Ele não vai perverter as minhas coisas. Amém? Você pode ficar em pé, o grupo de música pode subir.